Muito bem, mais uma vez estamos aqui. Boa noite, Neusélia, boa noite a todos. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Mais uma vez, né? Mais uma semana de estudo. Mais uma semana, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa leitura inicial é do livro Fonte Viva, capítulo 1, ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. É Paulo que fala isso. Ante a exposição da verdade, não te esquives da meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. Quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensa maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem tratamos o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na sua observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Achei interessante que fala do entendimento, né, que é mais ou menos o assunto que nós vamos falar hoje, né? Porque a gente está estudando esse capítulo 13 do Evangelho e vai falar muito sobre isso. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor. É com muita alegria que pedimos nesse momento permissão para dar início aos trabalhos, ao nosso estudo desta noite. Que Jesus, os amigos espirituais, dos nossos lares, das pessoas que possam nos assistir, do nosso Centro Espírita Francisco de Assis, possam estar neste momento nos envolvendo, todos nós, trazendo para nós esse entendimento tão necessário da doutrina espírita, da lição da Boa Nova, dos ensinos do Cristo, que possam calar fundo em nosso coração e que possamos colocá-los em prática após a sua meditação, o seu entendimento, e que, Senhor, possamos colocar em prática na nossa vida diária, com os nossos familiares, os amigos, os nossos trabalhos. Enfim, Senhor, ampara-nos a todos os dias e horas e fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? Estamos estudando aqui o capítulo 13 do Evangelho de Mateus e o que ele vai falar muito é de semeadura, né? O mote, né? O tema principal, que é a divulgação da essência, né? Da essência espiritual do Evangelho. Mais do que uma coisa que ele fala, né? O Aloysio fala que não é uma coisa teológica, é a formação de adeptos, mas no sentido de formar discípulos, pessoas que realmente simpatizem, que se comprometam de forma eficiente, né? com a doutrina. E quando o processo de evangelização acontece, ele diz, conforme esse capítulo vai nos sugerir, aí sim aqui vai ter esse grande comprometimento, que é aquele que fazia parte da turba, que a gente já vem falando há muito tempo, né? Daqueles que só admiravam Jesus, passavam, né? Ali, achavam bonito, mas não faziam nada, de repente, quando aquilo toca, né? O sentimento, o coração, eles passam a ser discípulos. Isso é que caracteriza o discípulo, vivenciar, né? Ter um esforço de vivenciar, de colocar na sua vida prática aquilo que ele aprendeu. E a gente, nesse capítulo, né, nós estamos estudando as diretrizes fundamentais do processo de evangelização que é proposto por Jesus, que consiste em quê? Em transformar essas pessoas que eram pouco envolvidas com a ideia do evangelho em pessoas mais comprometidas. E que, de fato, colocam isso na sua existência, né? Toda essa proposta que Jesus traz é tudo nesse sentido. E
Então, tem essas conexões, né, todas nos estudos que a gente vai fazendo, em todo o processo, a gente vai tendo esse entendimento. E no versículo de hoje, né, que está no capítulo, que é o versículo 3, no capítulo 13, Jesus está lá na praia de Cafarnaum, perto, né, em torno do lago de Genezaré, ou Tiberíades, né, que ele conhecia também com esse nome, e aí ele vai subir num barco e começa a fazer a sua pregação, começa a falar para aquela multidão, que na realidade, a Luiz ainda fala, né, não é uma multidão, Cafarnaum era uma cidade pequena, então uma pequena, um número de pessoas reduzido, mas que podia ser considerado uma multidão para eles, não como seria hoje uma multidão, né? E aí é que Jesus fala o versículo que está aí, né, na tela, né? Ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo. Então, esse versículo que a gente vai destacar hoje, a palavra que nós vamos estudar é a palavra parábolas, que lá isso era parabolém, né? Parabolém, no texto grego, a parábola é parabolém, que são dois radicais de origem grega. O para, que significa colocar ao lado, e o balém, que significa jogar. Quer dizer, jogar ao lado. Tem essa simbologia. Mas no sentido, assim, de uma coisa para servir de comparação. Você coloca uma coisa que é desconhecida perto de uma coisa que é conhecida, para que a pessoa faça essa comparação e a partir daí ela faça uma reflexão. Uma coisa, daquela coisa que é conhecida, ela passa para aquela coisa espiritual, uma coisa material, vamos dizer assim, né? Só que aí vai falar, né, que da tradução para o grego, porque no grego, na realidade, a palavra era marshal, não é? Que era uma palavra que é uma ferramenta didática e retórica nas mãos desses grandes mestres da tradição rabínica, que faz com que fazer coisas mais amplas em termos de espiritualidade, né, serem compreendidas no ensino cotidiano da que eles usavam nas sinagogas, nos coisas de sábado, que era esse marshal, que é na realidade uma charada, que ele explica, né, como se fosse um enigma. É mais nesse sentido que a parábola era usada. Então, eles usavam muito isso. O próprio livro, né, eu lembro muito do livro Jesus no Lar, ele é praticamente todos os capítulos. Jesus conta uma história comparando alguma coisa com outra, trazendo esses ensinamentos, né? Aquele livrinho O que nós cotidiano, né, que eles vivenciavam, né, a cultura, os é, exemplos da vida diária, né? é, Eu falo que sempre que você vai trazer um ensinamento moral, quando você usa um provérbio, uma alegoria, uma comparação, fica muito mais fácil de se guardar na memória, né? é a Então, Jesus imagem, né? tinha essa Que fica aquela preocupação, né? imagem, né? A imagem fica mais bem guardada do que palavras. Por isso que Jesus não fazia muita questão de escrever. Ele preferia que a coisa ficasse na imaginação, gravado, né? Naquela questão. E aí ele fala até em caso de encenação, que havia, né? Jesus no templo, né? Fez praticamente uma encenação. Ele dá outro exemplo também Ele ele fala, fala, né, que apresenta ele também ilustrações interessantes onde a pessoa possa concluir por si mesma. Se ela tem aquela vivência, né, do simbolismo ali, vai fazer com que ela compreenda a, a situação de uma forma muito mais fácil para entendimento da verdade, né? A gente fixa com mais facilidade quando você vivencia aquilo dentro da história. Eu achei interessante, porque teve uns estudos atrás até, não sei se foi no próprio Aloysio que a gente fez, não estou lembrada agora, que ele falava, eu acho que ele citou até, foi nas obras do estudo do André Luiz, que o Aloysio fez, me parece que foi aí. Então, que ele falava que a mãe, me parece que o nome dela era Isabel, ela tinha sempre a preocupação de fazer o culto no lar
E sempre que ela fazia o culto no lar, ela procurava no jornal, nas revistas, um fato cotidiano para trazer aquele fato cotidiano e explicar o fato aos filhos à luz do Evangelho. Então, é mais ou menos isso, né? É o que Jesus fazia o tempo todo, porque ele trazia, através das parábolas, né, as situações de vivência daquele grupo, e aí a memorização, tudo ficava mais fácil. E aí eu fiquei pensando nisso, Rita, também, o quanto que isso é importante para nós também, porque você vê assim, hoje, o que, que a gente conhece dos ensinamentos de Jesus? O que, que a gente guarda com mais facilidade? As parábolas. É. Ainda que a nossa compreensão ainda tem alguns, né, que a gente vai aprender hoje, né, que existe toda uma escala, né, de entendimento de acordo com o processo evolutivo de cada um, mas o quanto que a gente consegue fazer isso, né, com mais facilidade quando é através de uma história, né, você guarda muito melhor. Porque que tinha essa tradição oral, né? E ele fala que atrás disso tudo tem aquele entendimento local, né? Que você tem que ver o contexto, onde que ela estava, né? E eles usam muito as questões climáticas, as questões da natureza. A natureza é um grande ensinamento para todos nós, né? O que acontece nela, então como Jesus e as pessoas que contam histórias geralmente usam a natureza, né? Como exemplo, como um parâmetro de comparação, porque é uma coisa que, né, uma inundação, um terremoto, um período de seca, né? Até como o Aloysio está, essas gravações dele agora tá lá no comecinho, como tem um ano, né, já a gravação dele que nós estamos estudando, né? Já tem um ano que ele gravou, ele está no início ali da pandemia. Então ele provavelmente esses dias ele vai falar muito nessa questão da pandemia, e eu achei interessante a gente estar estudando, porque ele está esse assunto agora, porque a visão que a gente tem da pandemia agora é diferente da visão que a gente tinha no começo. A gente já está com essa ideia mais amadurecida na nossa ideia, né? A pandemia, não vou dizer que ela está indo embora, ou a gente não sabe, né, o que, que vai acontecer, mas pelo menos está mais amena e a gente já está, assim, vamos dizer, não acostumada, mas assim, mais amadurecida a ideia, né? De que a gente já está realmente na pandemia, e no caso que ele está gravando, ele ainda está lá no início. Foi logo nos princípios. Esse é o segundo episódio que ele grava em casa, né? No isolamento. Então tem um impacto diferente, né? Para nós, do que ele vai falar, do que a gente está realmente vivenciando. E aí até nisso, né? A gente tem a gente já absorveu mais essa questão que o vírus é uma espécie de parábola, de Marshall, é um recado que Deus está mandando através da natureza para todos nós. E para nós é uma coisa assim mais, sei lá, mais amadurecida do que talvez para as pessoas que ouviram o estudo na época, né? Que Isso é Deus muito bonito quando ele fez essa colocação, né, a respeito do vírus, né? Um ensinamento, né, que veio é, através da natureza, né, do nosso compromisso com a vida, né? Muito lindo. porque a gente tem muitas coisas, né? A gente pode até pensar que mentalmente a nossa faixa vibracional foi que criou a oportunidade, vamos dizer, desse vírus se disseminar com mais facilidade. E o que a gente está realmente ainda, o que o vírus está trazendo para você hoje, que recado que ele te deixa, que sentimento que ele te traz hoje, que para cada um vai ter um, né? Existem as pessoas que perderam pessoas, as que não perderam, aquelas que ficaram mais próximas, dependendo do que você teve de impacto em relação à pandemia, muda muita coisa. Então, cada um tem a sua sensibilidade em relação a isso. Mas é importante que a gente faça o que a parábola propõe. O que a parábola propõe? Que você faça uma comparação, que você faça uma reflexão, medite sobre isso, e aí isso tudo ajuda no seu autoconhecimento, nessa meditação, que ele fala muito em meditação, né? E a meditação nem sempre é você ficar quietinho num cantinho, tentando não pensar em nada, porque isso também não existe, né? Existe só uma questão de você se concentrar mesmo
num momento seu, se interiorizar, e aí você descobrir, ali ter um autoconhecimento e descobrir, não ficar focado naquilo que você achar, porque às vezes o que você acha não é muito legal, geralmente não é, então você não pode ficar se sentindo assim, diminuído por conta disso, mas você tem que ver o que está ruim que você pode melhorar. O que você tem, né? Jesus fala, né? Que Paulo falou, que queres que eu faça? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 619, a pergunta é a seguinte: Deus deu a todos os homens um meio de conhecer a sua lei? E olha a resposta dos Espíritos, que linda, maravilhosa. Olha, todos podem conhecê-lo, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que querem pesquisá-lo são os que melhor a compreendem. No entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, olha a importância, né, da gente realmente tentar entender e estudar, né? É a máxima da doutrina lá, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente se torna uma pessoa de bem e que a gente busca, e eles falam assim, que querem pesquisá-lo, o que está acontecendo hoje com todo o movimento espírita, que nós nos voltamos, né, para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, né, entendendo que existe uma conexão em tudo isso. E que cada vez mais que a gente pesquisar, estudar, nosso entendimento a respeito da lei divina vai ficando melhor. E quando fica melhor a compreensão, a gente vai tendo também mais responsabilidade na sua aplicação. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que pensar mesmo, né? E refletir. E ali, aqui a questão 627 do Livro dos Espíritos, também eu vou aproveitar que você está falando do Livro dos Espíritos, ela pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Que está dizendo? Jesus já ensinou, você já sabia. O que o Espiritismo vai trazer? Né? O que o Espiritismo traz de novo? Aí ele vai dizer assim: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão desenvolvidas, tão poucos são os que compreendem. Não, né? Peraí, eu procurei aqui. Estou meio dentro. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Quer dizer, Jesus falava por alegorias e parábolas para aquele pessoal daquele tempo. A gente tem que pegar isso tudo e o que está acontecendo? Muita gente lê, mas não entende e muito menos praticam. A nossa missão consiste, a dos espíritos, né, em abrir os olhos, os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus a favor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Por quê? Porque a gente ainda continua ouvindo como os fariseus ouviam. Embora a gente tenha, quer dizer, a parábola para nós, se era simples para os fariseus ou para aqueles homens daquela época, mais simples ainda é para nós, porque a gente já tem, né, um adiantamento. Mas se a gente ainda não está entendendo, ainda não está praticando, é porque a gente ainda não está vivenciando, ainda não botou no coração, não botou no sentimento, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso.
E é por isso que Na eles têm... 628, ele continua esse raciocínio falando, né? Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Então, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se pouco a pouco, senão ela ofusca. E no comentário, né, de Kardec, ele fala: no entanto, para o homem estudado, não há nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há germes de grandes verdades. E aí tem uma carta também de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala assim: olha, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda somos carnais. Eu achei é muito bonito isso, né? Quando ele fala que a gente ainda é carnal, quer dizer, é a nossa dificuldade da gente se entender enquanto espírito, né, Rita? E aí a gente deixa de aproveitar essa verdade. Então, apesar dela vir gradativa para a gente, o que eu achei muito interessante nessas perguntas do Livro dos Espíritos e lá no Antigo Testamento também com os evangelistas, é que eles chamam a atenção que a verdade está lá, desde o início, não tem. Agora, é preciso que a gente amadureça, né, e busque essa verdade. E como que a gente vai buscar isso? Através do estudo, do comprometimento maior. E sair da questão do farisaísmo, porque não adianta só você compreender, ter uma oratória bonita e falar os versículos, né? E quanta gente fala, né? Mas se não houver junto com isso a exemplificação. Tem uma letra de uma música que eu já consegui decorar, só não consigo cantar porque ela tem um tom complicado para mim. É do Eduardo Barreto. Eu ia até colocá-la como leitura inicial, mas é bem o que a gente tem que fazer depois que você ouvir todas essas parábolas, todas as simbologias que existem, tudo que elas significam, que você possa ter entendimento, que você tem que colocar isso de uma forma prática, né? Então ela diz assim, ó, eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida, eu posso ver mais brilho, menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu vou botar depois no final do vídeo, vou colocar a música, porque é muito bonita. E eu tô, como a letra é complicada, tem muitos verbos, que verbo que tem um texto, uma música assim, que tem muito verbo, é difícil, né? Aí os meus lá estão me desafiando, sabe? Porque a semana passada eu estava quase cantando. Aí o Rafael, que é muito assim, falou assim, ah, mas você só canta quando ele está cantando junto, quer dizer, você canta sozinha, sem ele, né? Mas eu não dou nem conta, é muito alta a música para mim, ela é muito baixa, ao contrário. Eu sou mais, minha voz é mais fina, né? Então eu não descobri que tom que eu consigo cantar ela inteira, mas com ele, brincando, eu vou cantando. Assim, ao vivo, não canto, não. Mas eu vou botar no final da coisa. Porque é isso tudo. Quer dizer, o que queres que eu faça? Além, né? Além da minha transformação. Porque você descobre, né? É o passo, né? Você medita e descobre. Aí você tenta se transformar. Mas e aí? Quando você se transforma, chega um amor no coração. O que você faz com ele? Que ele fala, vai transbordar. Transborda como? De que forma? É isso que você tem que descobrir. Aonde que você vai colocar? Porque não é só para você, é algo que você vai ter que distribuir. Então, tem meditações muito interessantes nesse sentido, sabe?
meditações até que você vai fazer barulho. Tem uma meditação legal que eu já até fiz uma vez com as crianças, e às vezes eu fiz em alguns lugares, que eu fiz num encontro que eu fui de yoga, que as pessoas ficam o tempo todo falando. Você vai falando, mas você não fala coisa com coisa, sabe? Você não, como se você estivesse falando uma língua que você não conhece. Aí todo mundo falando junto, andando para lá e para cá, parece uma coisa de doido, mas é uma meditação, porque naquele momento, as coisas da natureza também. Por exemplo, estou com a amoreira aqui de casa, está produzindo uma quantidade de amora. Aí todo dia eu vou lá ver, eu colho um monte, no dia seguinte já tem outro tanto. O tempo que eu estou ali na amoreira, colhendo, sabe? Pegando, focada ali em achar as amoreiras pretinhas, né? Que a gente só colhe as pretinhas. É o momento que eu estou meditando, que eu estou em contato com a natureza, e eu não penso em nada, quer dizer, não penso em nada não me preocupo com outra coisa a não ser colher a amora. Isso é uma meditação. Então, tudo isso essas coisas que são às vezes simples, mas que fazem com que você tenha esses momentos de foco em alguma coisa, que o problema é esse que ele fala muito, né? Que a gente não tem foco em nada. Até mesmo outro dia na academia, por exemplo, a moça estava uma olhando que o exercício que a outra está fazendo, porque acho que o professor vai dar para ela depois aquele, né? As pessoas fazem mais ou menos, ele faz alguns exercícios que depois a outra pessoa vai fazer. A pessoa não consegue nem olhar o que ela está fazendo agora. E aí já está pensando em casa, já está pensando o que vai fazer depois. Isso tudo é que a gente faz, que a vida da gente vai ficando acelerada demais. Que você nunca está pensando, que nem eu estou aqui, eu tenho que estar aqui agora, não posso estar pensando se depois. Concentrada, né, naquilo que você está fazendo. Concentrada naquilo que você está fazendo. Que isso tudo é muito importante dentro do nosso processo de autoconhecimento e do que você vai fazer depois com isso, né? Mas principalmente é isso, eu acho assim, porque senão a gente fica, nós estamos estudando. O que nós vamos fazer com esse estudo? Ele vai reverberar onde na nossa vida? Porque senão é que nem uma pessoa que estuda medicina, né? Que é uma atividade importantíssima. Se ela ficar a vida inteira estudando, mas ela nunca for para o hospital trabalhar numa clínica ou num consultório, para que ela estudou? Então, se a gente está estudando Evangelho, que diz que é um roteiro claro daquilo que você tem que fazer, se você não começa a fazer, você ficou só estudando, a sua profissão não é estudante. Lá no Reformador, na pergunta 290 também, o Emmanuel Você tem que ver ela, nós estamos pegando as mesmas coisas. Ele fala, né? Poder-se-ia reconhecer as parábolas de Jesus, a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seus sentimentos nos ensinos? Olha que lindo, né? Muito bonita, né, a pergunta. Sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Então, quer dizer, é semente divina, né? Na hora que a gente aprender, né, a ter essa compreensão. Aí lá no Fonte Viva também tem uma leitura 59 que fala das palavras de vida eterna, né? Aqui, olha, dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrará, porém, as palavras de vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo para que não lhes perca o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar,
e a humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto, para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostrem as obrigações justas e te ensinam a agradecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são santificadoras do espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso apoio seguro mental nas horas difíceis das grandes renovações. Linda, né? É tudo que as parábolas trazem para a gente. Agora, não adianta também a gente só ficar, né? Aquilo que você comentou e tudo. Só ficar escutando, né? É necessário que elas comecem a sair. Na eu vou revista trocar o Espírita. slide aqui, porque eu não consegui, não estou conseguindo mesmo, aí eu vou voltar para a câmera. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Deu? Deu. Então, na Revista Espírita de 1858, tem um texto de São Luís que chamou Orgulho. Que ele conta primeiro uma história, uma parábola sobre orgulho, e aí no final, que eu não vou contar, se alguém quiser depois ler lá, ele conta duas historinhas sobre orgulho, eu acho. Mas no final, Kardec faz duas perguntas para São Luís, e uma delas é essa aqui. Por que São Luís nos fala em parábolas? E aí São Luís responde: o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. A parábola, né, por não apresentar toda a ideia, a parábola não apresenta toda a ideia de pronto. Ela pede, né, aí já é o Arthur que fala, o Arthur Valadares, que é ele que fala nesse texto. Ela pede que o interlocutor faça um movimento, que ele se mexa, um esforço de buscar a resposta, de correr atrás, de saber trabalhar com ela. Conforme você vai trabalhando a parábola, você vai ter uma visão melhor daquilo que está, vamos dizer, fechadinho dentro da parábola, como se fosse um zipado, né? Que até a Luísa também fala, tá zipado ali, tá fechadinho, né? Zipado é um termo de informática que, quando você tem arquivos muito longos, você zipa, né? Como você zipa para compactar, para poder você enviar eles ficarem menores para ter. Então, quer dizer, é como se a parábola fosse um arquivo zipado que você vai abrir como se fossem caixinhas. E aí ele cita também o livro do Kenneth Bailey, Jesus pela ótica do Oriente Médio, que ele diz assim: uma parábola, sendo uma metáfora estendida, ela não é somente um sistema de entrega de uma ideia, ou seja, ela não dá a ideia pronta. Você tem que se esforçar para compreendê-la. Tem que sentar, meditar, refletir, analisar, buscar uma outra perspectiva. Por isso, quanto mais você progride, mais consegue extrair dela. Então, isso, quando você começa a trabalhar com esses símbolos, ele fica atemporal. Quanto mais o espírito progride, mais ele consegue. Então, ele fala assim, por exemplo, o Arthur fala, imagine o Asclépios, né, lá do livro Obreiro da Vida Eterna, quando ele estuda o Evangelho lá nas esferas superiores, onde nem existe mais uma forma física, como a gente concebe, que entendimento que ele não vai ter de um sentimento, de um estudo desse, né? Então, nesse relacionamento cada vez mais intenso, é que você vai gravando melhor. É como se tivesse um prêmio pelo seu esforço. Eu me lembrei no livro até citei essa semana no estudo no domingo, que naquele livro Ressurreição e Vida, tem o Leão Tolstói, de repente ele se vê num lugar que quem está fazendo o estudo do Evangelho é Zaqueu. E aí ele fala que naquele momento ele tem estando no plano espiritual, num outro ambiente, o entendimento é muito maior, né? Então a gente tem que pensar, esse texto que eu li no começo, né?
Ele fala o seguinte, ó, dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Então é isso que a gente tem que tentar fazer, se procurar cada vez entender mais. Eu não sei, por exemplo, assim, esses estudiosos, né, o Aloysio, o Haroldo, o Arthur, eles enxergam umas coisas assim, pelo fato deles terem, assim, sei lá, mais estudo, mais entendimento, eles falam umas coisas que você até custa acompanhar por conta de você de ter um entendimento, ver uma coisa que eu nunca veria, por exemplo, assim, sozinha eu não veria. Vejo porque eles vêm e às vezes procuro entender, mas tem hora que eu tenho que assistir um monte de vezes para poder entender também, para poder Entender melhor, né? assimilar, né? No... Deixa eu ver se eu vou conseguir apresentar o negócio. Porque que é os níveis de entendimento, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Para a gente ver a. Está aparecendo? Por enquanto, não. Não? Tá, agora tá. Ah, tá. Tá. Então, o que que é o Pardes? O Pardes é esse processo interpretativo do que eles faziam, né, na época dos rabinos, né? Deixa eu achar só meu papel aqui de anotação para eu poder. Acompanhando. Tá dando para ver, não tá? Tá? Então, o que que é o Pardes? O Pardes é esse processo interpretativo que ela é desenvolvido pelo judaísmo rabínico, né, para a leitura dos textos sagrados. Então, Pardes é um acrônimo, né, um acróstico dessas primeiras letras, do Pechá, do P de Pechá, o R de Remes, o D de Derash e o Sod. Então, o Pechá, o que que é? Significa esparramado, é o estudo, é a leitura em si, né? É o estudo literal mais simples, mais óbvio, aquilo que você lê, que você lê, ou então lê várias vezes, aí você não vai ter um grande entendimento. Aí vem o remes, que é uma sugestão ou uma alusão. Aí quando procura encontrar uma ligação entre palavras, expressões iguais situadas em pontos diferentes do texto. E aí vai unir de forma reflexiva. O derash já é uma investigação, ou drash, que é a explicação alegórica. Deriva também de midrash, no sentido de interpretar e deduzir. É o que a gente faz aqui, esse midrash. A gente pega uma palavra ou um texto e vai. Só que a gente faz à luz da doutrina espírita. Mas isso é um midrash. Você vai procurar a mesma coisa em vários lugares. E depois tem o sod. Sod é o oculto, é a interpretação mística, significa segredo. Aí é o sentido místico, o segredo, aquele segredo investigado pela Kabbalah, que é o que eles falam, né? Então, existem muitas formas de você fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, até mesmo quando você vai. Aí no texto que eu tirei esse PARDS, que aqui é um processo interpretativo, você pode fazer isso com qualquer coisa, até com um filme. Um filme que você assistiu, uma tela, uma coisa artística. Só que a gente tem que tomar cuidado também tem o risco da superinterpretação, né? Para você também não tomar cuidado de ficar procurando coisas que não existem no texto, né? E aí eu achei interessante também que um dos expositores falou, outro dia eu ouvi, e aí o próprio Papa Francisco fala, na parábola, tem duas parábolas dos filhos, né? Do filho pródigo e do filho, e dos dois filhos. Porque até está isso aí foi o Papa Francisco até que falou no Ângelo na Praça São Pedro no dia 6 de março de 2016. Ele vai falar das três parábolas, né, que Jesus conta elas em sequência, da ovelha perdida, da moeda encontrada e do filho pródigo. E aí ali aparecem aqueles personagens, são realmente dois filhos. Mas aí o próprio Papa vai falar assim, pode-se divisar nessa parábola também um terceiro filho. Terceiro filho, mas aonde? Está escondido, porque a parábola não fala num terceiro. É aquele que não considera privilégio ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo,
tomando a condição de servo. Isso está em Filipenses 2, 6 a 7. Esse filho servo é Jesus. É a extensão dos braços do coração do Pai. Ele acolheu o pródigo e lavou seus pés sujos. Ele preparou o banquete para a festa do perdão. Ele, Jesus, ensina-nos a ser misericordioso como o Pai. Então, e também naquela parábola dos dois filhos, que um pega, vai, o primeiro é convidado, ele é convidado e não vai, né? E tem um outro que fala que vai, mas não vai. E aí a gente seria, que tipo de filho você é? Essa que é a pergunta. Será que você não pode ser um terceiro filho que em algum momento que fosse de pronto? Que o pai convidou, você vai e faz direito, que seria Jesus. Então, tudo isso tem essas simbologias dentro do, do Evangelho que a gente vai buscando, né? Esse entendimento maior. Aí ele fala assim, por exemplo, isso aí até é um padre da Igreja Católica que faz também, ele fala assim, da parábola dos dois filhos, que o pai mandou os dois filhos trabalharem na sua vida. O primeiro deu uma resposta negativa, não quero. No entanto, acabou por reconsiderar e foi trabalhar. O segundo filho respondeu, sim, senhor, eu vou. No entanto, não foi trabalhar, né? Então, a intenção do evangelista com essa parábola é fazer com que seus ouvintes reflitam acerca das duas perguntas colocadas. Que Jesus pergunta, que vos parece? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí ele fala assim, poderíamos até provocar e dizer que nenhum dos dois é um bom filho. Primeiro, porque é hipócrita. O segundo, porque é arrogante. Mas a pergunta de Jesus diz respeito a quem se comportou como bom, não diz como quem foi bom filho, mas quem fez a vontade do Pai. E aí ele vai falar também, como o primeiro filho que é capaz de fazer solenes compromissos, mas esquece da vontade do Pai. Ou como, qual filho que eu posso ser? Ou o segundo, que tem consciência de ter dito não a Deus, mas na sua fragilidade volta atrás e faz o que o Pai lhe pediu. Ou não seria melhor que fôssemos esse terceiro filho, aquele que diz sim, faz a vontade do Pai e vai mesmo para a vida. Então, esse que seria o terceiro filho, seria o filho ideal, vamos dizer assim, né? Então, para a gente ser o terceiro filho, basta que a gente siga o exemplo de Jesus. Ele diz sim, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte na cruz. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Eu achei interessante porque é uma proposta diferente dessa visão da parábola dos dois filhos, que eu nunca tinha visto falar de um terceiro filho. E achei interessante que a Igreja Católica, um Papa e um padre católico, que fala nisso, né? O Haroldo fala nesse terceiro filho, no estudo de Êxodo. Por isso que eu fui pesquisar, porque eu fiquei achando, mas porque realmente na parábola não tem, só tem os três mesmo, entendeu? Que mais tem mais alguma coisa aí? No livro também, Palavras de Vida Eterna, tem um capítulo 118 que fala, ante a palavra do Cristo, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aí está falando que em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões, entretanto falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar dispositivo diferente aos materiais que o integram,
em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãs, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada si. Então, olha que lindo, né? Quando ele chama atenção, né, que é uma diretriz no aperfeiçoamento de cada ser, quer dizer, é isso tudo, né? Se a gente aprende, compreende, é para colocar isso em prática, né? Quando os manuseis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te contra os próprios erros. Aí eu lembrei disso aqui também, que tinha um expositor que ele falava assim, gente, ser espírita é para quem aguenta, porque a partir no momento, né, que você vai conhecendo, aquilo é o começa Raul Teixeira que fala isso. É o Raul, né? Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer crime. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, no fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida. Muito lindo, né? O Emmanuel, eu vou te falar, é uma coisa assim que a gente fica realmente, né, emocionado de ver tanta... Tem um outro aqui do livro Harmonização, capítulo 7, Atendimento Espiritual, chama. E aí está em Lucas, é baseado nesse texto de Lucas. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos, permanecem-se atônitos, surpreendidos. Por que lhes indicaria a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Há frases e textos difíceis? Convém procurar-lhes a extensão, para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. A vaidade e a presunção costumam abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz. Antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, difundindo as sombras da influenciação que lhes é própria entre a ironia e o escárnio. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. E aí ele termina, o discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar para absorver-se na luz divina do Espírito, e ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Então, todo entendimento vem do esforço, né? Se você começa a falar, não, isso aí não dá para mim, eu não entendo, né? E você, eu acho que a gente tem que ter uma busca mesmo, né, desse conhecimento, porque é muito interessante, mas você ficar só admirado com isso também não resolve. Né? Tem muita coisa interessante, né? A questão numérica, por exemplo, dos números, é uma coisa que nesse Espiritismo Responde, esse último que o Wagner Paixão gravou, alguém pergunta para ele se os personagens citados na Bíblia têm as idades registradas ou seriam alegorias, como Matusalém, Noé, Adão, né? Aí ele fala que são alegorias, como os próprios nomes. Noé significa descanso, porque Noé, quando Caim, em processo reencarnatório, vai se redimir. Por isso que é descanso. E a partir daí ele vai formar a Arca, que é a casa mental,
e há discernimento e organização de todas as potências e todas as forças para a continuidade dessa evolução. Então, quando se fala em idade, são ciclos evolutivos, é uma simbologia também, que é onde Pedro vai falar numa das epístolas, né? Que um dia para Deus são 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Até tem uma história que ele fala, né? Que Jesus, alguém fala com Deus, aí ele fala assim: você me dá um dia? Um dia são 1000 anos. Você pode me dar a resposta? Me dá um dia, sabe? Né? O Haroldo também, vou tentar explicar o que o Haroldo falou nesse último episódio do Êxodo, que ele fala assim de uma chave, dessa chave de entendimento. Aí vai falar sobre a palavra Baal, que Baal, lá no hebraico, tanto pode significar Senhor, como marido ou Deus. São três, quer dizer, você tem no português três coisas diferentes, mas para eles usam a mesma palavra para expressar três coisas. Aí isso faz o quê? Que dê uma quantidade enorme de entendimento, que fica muito diferente, né? Mas é porque é simbólico, porque o casamento lá usado na Bíblia significa comunhão. E porque o casamento é o ápice da comunhão. Então o livro passa a ser considerado uma coisa mística, né, transcendental. Aí o que ele vai falar? Por exemplo, no livro do profeta Oséias, que também é muito simbólico, antes de começar o seu trabalho como profeta, o Oséias ele vive uma experiência individual muito dolorosa, que a mulher dele sai da casa, né, e deixa ele sozinho com os filhos, quer dizer, então ele se desespera. E aí Deus vai falar com ele, né? Você está vendo? É isso que eu sinto. Então, quando ele fala, que aí Deus fala que foi traído pelas duas esposas, que é Jerusalém e a Samaria. Então, o profeta vai poder falar disso, por quê? Porque ele passou por isso. Ele viveu uma experiência viva de ser abandonada pela mulher. Então, o povo hebreu tinha 12 tribos que se dividiram. 10 foram para Samaria e 2 para Jerusalém. E aí eles foram idolatrar, né? As 10 tribos. O Oséias vai falar sobre idolatria, que era o que ocorria na Samaria, que eles estavam adorando outros deuses, haviam esquecido o Deus único e, portanto, estavam praticando adultério, que é o sentimento de Deus, passa para ele. E ele entende por quê? Porque ele também já tinha sido traído, né? De fato. Então, é o que ele fala, que a linguagem bíblica vai comunicar por imagens concretas e não por abstração. Aí, quando Jesus vai encontrar com a mulher samaritana, ele tinha dois caminhos. Um caminho mais longo, mais ensolarado, mais cheio de pedra, mais desafiador, e um outro que era pela margem do Rio Jordão, em linha reta, mais rápido, mais fresco, tinha água. Mas Jesus escolhe um caminho mais longo, que não era pouco, eram 150 quilômetros de caminhada, porque ele resolveu que tinha que passar pela Samaria. Por quê? Porque a profecia de Oséias era de que a esposa da Samaria seria resgatada. E aí Jesus vai encontrar quem? A mulher samaritana onde? No poço. E aí que ela estava no sexto casamento. Aí ele fala com ela: você disse que não tem marido, que na realidade, que só que não é marido, é Baal, que é Senhor. Então, se você colocar Senhor, já fica diferente, né? Ou Deus. Porque tiveste 5, o que agora tens não é o teu marido, não é o teu Senhor. Quer dizer, Jesus não ia escolher não ia escolher ficar um caminho tão difícil só para encontrar uma mulher na beirada do poço, né? E todos os grandes patriarcas encontraram as suas mulheres perto do poço, que também é outra simbologia, por causa da água, né? Mas que samaritana é essa, então, o Haroldo pergunta? É aquela de Oséias, a esposa que Deus diz que vai ser resgatada, que estava com sede, estava no sexto marido, e a sede, né, aí o Deus que ele oferece para ela é o sétimo, que é o verdadeiro Senhor. A sede de voltar para casa, da comunhão verdadeira. Então, se você vê quando você vê essa imagem, você tem mais entendimento, né? Então, ele vai explicar também, quando você entende isso, você tem mais, que depois vai falar também, ele fala ainda depois que são 5 tribos também, que, que eram que foram
Como é que ele vai falar assim? No segundo livro de Reis, quando o povo samaritano foi levado pelo rei da Síria, cativo, eram as 10 tribos do norte que foram tiradas de Israel. E o rei da Síria, além de levar essas 10 tribos, levou também mais 5 povos: Babel, Cutá, Ava, Amati e Cefavai. E cada povo tinha um deus. Os 5 povos, mais o da Tamaria, eram 6. Que Jesus se referiu para a mulher samaritana quando disse que ela estava no sexto marido. E o sétimo, Baal, é Deus. Então, tudo no fim é sobre a comunhão com Deus. Mas a gente não chega à comunhão sem a fidelidade. Quer dizer, aí é o que o Haroldo fala. É difícil de explicar, mas quando você faz essa imagem, você começa a ter mais entendimento. Né? Que os 5 maridos delas não eram os 5 maridos dela, eram os 5 povos mais o sexto povo, e Deus e Jesus está oferecendo o que para ela? O 7, que além de tudo é um número perfeito, né? Porque 6 é um número imperfeito. Então, tudo isso dentro de um conhecimento vai te abrindo mais entendimento do que Jesus está querendo falar. Mas principalmente do que ele quer que você faça, né? No capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, que você até citou aí, né? A questão do Asclepios, que chama o sublime visitante. Então, Asclepios pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Mas é uma coisa muito interessante que eu achei assim, nesse capítulo, que vale aí a gente fazer uma reflexão a respeito das parábolas também e dos ensinamentos de Jesus, que teve todo um preparo, até com criações mentais, para eles receberam, né? Porque ele não tinha nem mais corpo de tão... Ele já estava em outra esfera, uma esfera totalmente diferente, né? E aí ele foi fazer uma preleção para o pessoal do nosso lar, e aí o André Luiz se surpreendeu, porque começaram uma série de perguntas depois de algumas pessoas que estavam ali na Assembleia, né? E ele tira, assim, de parte da túnica, né, pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta, né? Então, ele estava ali se materializando para isso. E eles começaram a fazer pergunta, né? E qual não foi a surpresa de André Luiz? Primeiro ele fala, né, que o verbo do admirável mensageiro, que chegava das esferas sublimes, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizeram emissário. Mas ao detalhe, quando a primeira pergunta é feita a ele, né? Ele abre, né? Aí ele retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes, que trazia de modo intencional, e abriu à nossa vista, lendo para nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, o que me chamou a atenção aqui nesse capítulo foi que o ensinamento foi o mesmo, né? É uma lição de Mateus. Agora, o André Luiz fala que a preleção dele, o poder magnético que tinha esse ensinamento, era intraduzível para eles. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos.
Então, o que a gente aprende disso tudo, né? Que a lição está aí, que quanto mais a gente evoluir, maior vai ser o nosso entendimento, né? E o poder magnético é quando Jesus mostra para nós por que os apóstolos passaram a curar, por que Jesus curava, por que ele influenciava. É pela força moral que cada um tem. E aí foram 3 perguntas que o livro descreve, tá, gente? Quem tiver interesse, vai lá, lê o capítulo, o livro é belíssimo, né? E todas as 3 perguntas que ele fez, ele abre o pergaminho e, na realidade, ele esclarece dentro do Evangelho. E, no final, a última pergunta que eles fazem é assim, ó, o que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O Cornélio, que inquiriu dele, fez essa pergunta para ele, né? Aí ele fala, regozijai-vos sempre. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. Muito bonito, né? Que a gente acha assim, que é aquela fome espírita, às vezes, né? A gente tem essa mania de querer, vamos consultar o guia espiritual, vamos consultar o mentor, o que eu preciso fazer. Se você tem um contato com o Evangelho, você já sabe o que precisa ser feito. Não deixa tudo por conta do mentor, né? O mentor que vai resolver tudo, coitado do mentor. Entendeu? Aqui, ó, no próprio livro também, Palavras de Vida Eterna, tem uma lição, o capítulo 95, chama Aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, e ele usa essa expressão, Tiago 1:22, né? Enganando-vos a vós mesmos. Então, a gente não engana ninguém, não, gente. A gente está enganando a si mesmo, né? Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Gente, forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faça, pois, desatento, porque a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. E tudo isso a natureza ensina para a gente, que é o que deixa bem focado, né, no texto, no estudo dele, ele fala muito da natureza, né? Vou ler só o primeiro e o último que ele lê do livro Através do Tempo, né, que também fala legal, do Cassimiro Cunha. Ó. Meditando estrada fora, perceberás com clareza que a vida fuge ensinando no livro da natureza. Escutando a alma das coisas no dever de cada dia, entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria. Quer dizer, as dúvidas que a gente possa ter em relação, às vezes, ao Evangelho, ou até nossas posturas, não estão todas respondidas, né? As respostas estão na natureza, no nosso dia a dia, na nossa consciência, principalmente. E o entendimento a gente vai ter à medida que a gente tiver, né, essa profundidade mesmo, nesse interesse, né, no ensinamento, mas principalmente colocando ele mais próximo, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, fazendo esse parabolém, né, fazer com que isso tenha algum significado nessa semeadura. O que você está semeando e o que você está colhendo, né? Mas também o que você está plantando, né? Que é o que você vai colher. Está na hora, né? Não, nossa. Passando na hora já. Eu vou terminar também com uma frase uma mensagem, capítulo 1 do livro Espírito da Verdade, do Bezerra de Menezes, que ele fala assim, sejamos assim, é um convite, né? Vamos fazer um convite a todos nós aqui agora, nesse momento. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita, que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova.
irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há salvação. Fica aí o convite, né, que a gente possa, enquanto irmãos cristãos, que possamos estudar cada vez mais, entendendo essa mensagem do Mestre, para que realmente possamos traçar um caminho, né, de mais harmonia, de mais tranquilidade, fraternidade, solidariedade para todos nós. Que as bênçãos que usufruímos na noite de hoje possam se estender aos nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis. E que Jesus continue presente em nossa vida aos dias e horas. Graças a Deus, que assim seja. Até semana, se Deus quiser. Com mais semana, um nosso episódio. Uma boa semana para todos nós. Né? Valeu, tchau, tchau. Quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça?